Olá, sejam bem-vindos a um mini curso, um curso introdutório, um curso básico para quem é iniciante mesmo, sobre análise técnica, sobre análise de preços, sobre gráficos, ok? Para você que tem vontade de operar Bitcoin, para você que tem vontade de operar qualquer outra criptomoeda, para você que tem vontade de operar na Bolsa de Valores brasileira, ou quem sabe no Forex, ou na Bolsa Gringa. A análise técnica ela serve para você analisar gráficos, entender o que está acontecendo e então tomar a sua decisão. Aqui nós temos o gráfico, aqui no meio nós temos o gráfico do mini índice brasileiro. Aqui à esquerda a gente tem o gráfico do dólar. Aqui a gente tem as corretoras gringas aqui pela OKX, ó. Aqui é o gráfico da P-Network. Aqui é o gráfico do Bitcoin. Todos esses que são gráficos de candlestick com indicadores, e aqui nós temos o gráfico de linhas. E é por aqui que a gente vai começar. A gente vai começar pela história, primeiramente, sobre o que é análise técnica, como surgiu a análise técnica. Então a gente tem que ir para os primórdios. A análise técnica iniciou quando alguém resolveu começar a anotar o preço das coisas. Vou voltar aqui. Eu fiz aqui esse gráfico. Então imagine o seguinte: havia um comerciante que comercializava arroz. Arroz. Então aqui a gente vai ter aqui um gráfico. Ele observou que o preço do arroz subia em um dia e caía em outro dia. E ele resolveu tentar prever quando isso ia acontecer para tentar lucrar com isso. Então imagine o seguinte, no dia 1 a gente teve que, eu vou colocar aqui essa linha da data colorida aqui para a gente entender melhor. Deixa eu colocar aqui outra cor. E aqui o preço. Coloca aqui outra cor. Então imagine que no dia 1 a gente tinha o preço do saco de arroz, por exemplo, aqui no final do dia, né? A 10, não importa qual a moeda, vamos dizer que seja reais. Eu imagino que você que esteja me assistindo seja português e brasileiro, então R$ 10. Vamos marcar um X aqui. No dia 2, o preço do saco de arroz ele estava R$ 15. Subiu bastante. Esse cara ele foi anotando o preço num papel para entender o que estava acontecendo. No dia 3, ele foi ver no final do dia o preço do saco de arroz estava R$ 12. Ele marcou lá. No dia 4, o preço estava em 20. E assim por diante. Ele foi anotando dia após dia o preço do saco de arroz. Ele foi anotando isso. Ok, vou fazer aqui algumas marcações. Pronto, já fiz aqui algumas marcações e a gente vai entender. Então ele fez as marcações aí no longo de 20 dias. Ele marcou aqui o preço do saco de arroz. E aí ele tentou entender o que estava acontecendo. Ele foi fazer uma análise do gráfico para entender o que estava acontecendo. E ele resolveu ligar os pontos. Então ele ligou do dia 1 ao dia 2, ao dia 3, ao dia 4. Ele ligou esses pontos. Ele fez essa ligação para entender o que estava acontecendo. E ele começou a observar esses padrões gráficos. Ele observou que isso formava um gráfico. Hoje a gente está vendo que isso é um gráfico. Formava um padrão. Esses padrões iam se repetindo. Ele foi tentando entender isso. De acordo com o padrão do gráfico, você conseguia entender o que estava acontecendo com o preço. Então, por exemplo, aqui no primeiro dia, a gente tinha aqui o preço a R$ 10. O preço ele subiu para R$ 15. No dia 3, desceu para 12. No dia 4, subiu para 20. O que dá para entender? A gente tem a compreensão que o preço está subindo. O preço estava aqui, no primeiro dia, subiu aqui para 15 no segundo dia,
desceu para 12 no terceiro dia, mas não desceu para menos do que no dia primeiro, que era 10. Foi para 12. E aí no dia 4, ele subiu para 20. Então ele conseguiu entender que o preço estava subindo, formando um padrão. Subia mais do que descia. O preço subia 5, caía 3. No outro dia subiu drasticamente, subiu 8. E no outro dia só caiu 1. Então ele começou a observar que desenhando o gráfico, ele conseguia entender como é que estava andando o preço e que isso poderia ser previsto. E várias análises poderão ser feitas. Ele observou, né, o preço subia e quando chegava a um certo ponto, olha só, ele voltava a cair e ele poderia também prever isso. Como que ele poderia prever isso? Vamos lá, o preço subiu, chegou ao máximo de 25. Olha aqui, no 25. O preço chegou a R$ 25. No outro dia, o preço estava R$ 24. No outro dia estava 25 de novo. Observe que o preço ele caiu 1, subiu 1 e não conseguiu subir mais. Depois disso, o preço caiu novamente, só que dessa vez caiu 2. Já caiu bastante, caiu 2. E quando ele voltou a subir, ele subiu pouco, só subiu 1. Ou seja, agora a gente já tinha uma variação maior. Tem mais queda do que subida. E aí, nesse momento, ele entendia que ele podia vender, que o preço ia despencar, para que ele pudesse recomprar mais barato depois. E assim acontecia. O preço caía drasticamente e seguia fazendo padrões. E assim, desenvolver-se análise técnica, analisando o gráfico no papel, ok? Essa é a primeira aula, esse é o primeiro vídeo, bem básico, bem introdutório, espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, deixem no comentário que eu vou estar tentando ajudar vocês a fazer um vídeo melhor. Ok? Próximo vídeo vai ser sobre o candlestick, como surgiu as velas, que já é uma evolução do gráfico clássico. A partir do gráfico clássico, para entender melhor, para conseguir se antecipar melhor, ele desenvolveu o candlestick, que é o padrão de velas. No próximo vídeo eu vou estar explicando isso. Se você gostou desse vídeo, considere me apoiar enviando qualquer valor. Estou disponibilizando esse vídeo de graça. Dá muito trabalho gravar essas videoaulas, perco muito tempo. Considere me enviar qualquer valor. Estou deixando minha chave do Pix aqui na descrição. Estou deixando também o endereço da minha carteira Pi aqui na descrição. Você pode estar me enviando o Pix ou enviando criptomoeda Pi.